todos! Hoje eu e meu amigo Luan vamos apresentar o tema derivação numérica e suas aplicações na engenharia civil. A derivação numérica é uma ferramenta muito importante dentro do cálculo numérico, pois ela permite calcular a taxa de variação de uma grandeza, como deslocamento, temperatura ou carga, mesmo quando não temos a função matemática que descreve o fenômeno. Ou seja, ela é usada para estimar a derivada a partir de dados experimentais ou tabelados, algo que é muito comum na prática da engenharia. Pode passar o slide, Luan. O que é a derivação numérica? Ela serve para estimar a derivada de uma função quando ela é desconhecida ou muito complexa para resolver manualmente. Por exemplo, se em um ensaio nós medimos o deslocamento de uma viga em diferentes instantes de tempo, podemos usar a derivação numérica para descobrir a velocidade de deformação, ou seja, o quanto o deslocamento está variando por segundo. Essa ferramenta é essencial quando trabalhamos em dados reais, vindos de medições, lidamos com funções complexas que não têm uma fórmula simples, ou quando queremos automatizar análise em softwares como Excel, Celab, MATLAB ou Python. Pode passar. Para calcular essas variações, usamos as chamadas fórmula diferenças finitas, que são aproximações da derivada baseadas em valores próximos da função. Existem três tipos principais. A fórmula progressiva, que é essa primeira, que ela é usada quando queremos estimar a derivada no início da tabela de dados. Também temos a fórmula regressiva, que é essa segunda, que ela já é usada no final da tabela, quando não temos dados seguintes. E, por último, a fórmula central, que essa é a mais precisa, pois o erro é de ordem, o que significa que diminui mais rápido conforme o intervalo fica menor. Em resumo, quanto menor o intervalo e mais centrado o ponto, mais precisa é a derivada. Pode passar, Lu. Na engenharia civil, a derivação numérica é aplicada em diversas análises onde precisamos entender como algo está variando ao longo do tempo ou do espaço. Alguns exemplos são cálculo de deformações. Quando medimos o deslocamento de uma viga ou coluna e queremos saber a taxa de deformação. Outra coisa, a variação de temperatura em concretos ou solos, para ver como o calor se distribui durante o tempo de cura. Também temos a vazão e pressão, usada em redes hidráulicas para observar mudanças na pressão ou na vazão da água. E ainda temos o recálculos em fundações, para acompanhar a variação de afundamento do solo com o decorrer do tempo. Todas essas análises ajudam o engenheiro ou a engenheira a prever comportamentos e garantir a segurança estrutural. Pode passar, Lu. E aqui a gente traz um exemplo de variação de temperatura do concreto, né? Neste exemplo, temos a medição da temperatura em um bloco de concreto durante o ensaio. O tempo ele foi medido de 0 a 40 segundos e a temperatura ela subiu de 25 graus Celsius para 43 graus Celsius. Para encontrar a taxa de variação da temperatura no instante T, 20 segundos, usamos a fórmula da derivada central. Aí a gente substitui os valores, 40 menos 28 sobre 20, que é igual a 0,6 graus Celsius por segundo. Isso significa que, entre 10 e 30 segundos, a temperatura do concreto aumentou a uma taxa média de 0,6 graus Celsius por segundo. Esse tipo de análise é muito útil, por exemplo, para estudar o aquecimento do concreto durante o processo de cura, que pode afetar a resistência e a durabilidade da estrutura. E aí agora, Luan, ele vai estar explicando mais. Bom,
Dando um prosseguimento à apresentação, eu vou falar sobre esse exemplo 2, o deslocamento da viga. Nesse segundo exemplo, temos o deslocamento de uma viga, medido em vários instantes de tempo. O intervalo entre as medições é de 5 segundos, e queremos saber a taxa de variação do deslocamento no instante t igual a 10 segundos. Os dados mostram que o deslocamento vai de 0 milímetros até 1,4 milímetros. E aplicando novamente a fórmula da derivada central, certo? Que substituindo valores vai dar 0,9 menos 0,2 vezes 10, ou sobre 10, no caso, que é 2 vezes 5, certo? Que vai dar um total de 0,07 milímetros por segundo. Isso significa que, entre os 5 e 15 segundos, a viga está se deformando a uma taxa média de 0,07 milímetros por segundo. Essa análise é muito usada em ensaios estruturais, porque mostra o quanto a peça se deforma com o tempo, algo essencial para avaliar o comportamento dos materiais e evitar falhas, certo? E um terceiro exemplo aqui é a taxa de variação de carga, que a gente utilizou o Skylab. Nesse terceiro exemplo, temos uma aplicação feita no software Skylab, que é muito usado em cálculos numéricos. Aqui o objetivo é determinar a taxa de variação da carga aplicada em uma viga durante o teste de laboratório. Foram medidas as cargas em diferentes tempos e o código calcula automaticamente a derivada central para cada ponto. O resultado obtido é de 2,3,3,3 kN por segundo, certo? Isso significa que a carga está aumentando em média 3 kN por segundo. Essa informação é muito importante para garantir que o ensaio está dentro dos limites de segurança. Se a carga aumentar muito rápido, o material pode não resistir. Esse exemplo mostra como o uso de softwares ajuda a otimizar cálculos que seriam trabalhosos de fazer manualmente, certo? E aqui a gente trouxe outro código de Skylab que eu vou rodar aqui para vocês verem, né? Como vocês podem fazer a leitura do código, certo? E rodando no Skylab nesse momento, aqui, vocês podem ver esse código aqui. E rodando aqui, vocês vão obter o resultado de 5,1 metros por segundo, certo? Como está o código. Deixa eu só tirar isso aqui, perfeito. Bom, e dando prosseguimento à apresentação, fala um pouco sobre erros e precisão na derivação numérica. Aqui o foco é entender o erro e a precisão das fórmulas. A precisão depende principalmente do tamanho do intervalo h. Quando o h é muito grande, o cálculo fica menos preciso, porque a variação entre os pontos é muito ampla. Quando o h é muito pequeno, o cálculo fica mais sensível a erros de medição, ou seja, o ruído dos dados pode afetar o resultado. Por isso, é importante escolher um h adequado e, como vimos antes, a fórmula central é a mais precisa, pois tem erro de ordem de certo? Tem um erro de ordem mais preciso, enquanto as outras formas progressiva e regressiva têm um erro de ordem menor. Isso quer dizer que a central consegue um resultado mais próximo da derivada real. E concluindo a apresentação, certo? A derivação numérica é uma ferramenta essencial para transformar dados práticos em informações úteis na engenharia civil. Ela permite calcular taxas de variação de forma rápida, sem precisar conhecer a função exata, e pode ser aplicada em softwares como Excel, Skylab, MATLAB e até mesmo o Python. É um método que apoia diretamente a segurança estrutural, porque ajuda a entender como cargas, temperaturas e deformações variam com o tempo, informações fundamentais para o dimensionamento e o controle de obra. Em resumo, a derivação numérica une teoria e prática, permitindo que o engenheiro tome decisões baseadas em dados reais, com mais precisão e segurança, certo? E essa foi a nossa apresentação